Olá, continuamos com a nossa série Família e Patrimônio. Hoje, com a doutora Patrícia, iremos tratar sobre sucessão, falecimento e herança. Doutora, me diga uma coisa, existe um grau de parentesco, pai, filho, neto. Queria que você explicasse um pouquinho dessa relação legal desses parentescos, os graus que existem, e se existe alguma preocupação que a gente precisa ter no planejamento da proteção familiar. Sim, né? Vale ressaltar que hoje as famílias mudaram, né? O conceito das famílias mudaram. Então, o que nós temos hoje são famílias constituídas pelos cônjuges com filhos em comum e também famílias construídas após algum divórcio, né? Após a separação dessa união, que contam com filhos e necessariamente irmãos que não são de mesmo pai, de mesma mãe, né? Então a construção da família vem mudando ao longo do tempo e é importante trazer isso no momento de fazer um planejamento familiar e patrimonial. O parentesco de primeiro grau é aquele que você em linha reta ou sobe ou desce. Então, no caso de uma pessoa, como nós, seriam os pais, os filhos, né? Nós chamamos em ascendentes em linha reta e descendentes em linha reta, primeiro grau. Se sobe mais um grau, já vira um parentesco de segundo grau. Então, para um avô, o filho é de primeiro grau, o neto é de segundo grau. E isso faz diferença dentro do processo sucessório. Existe uma questão de herança garantida. Fala um pouquinho para a gente, que grau que é o herdeiro tem, com certeza, o patrimônio garantido para ele? Sim. O Código Civil, ele traz uma lista do que nós chamamos de herdeiros necessários, que são aqueles que não podem ser excluídos da herança. São herdeiros necessários os ascendentes, descendentes e cônjuge. Ou seja, se a pessoa é casada, né, ou tem uma união estável, o cônjuge ou companheiro é herdeiro. Necessário, obrigatório. Se tiver filhos, os filhos são herdeiros. Caso não tenha filhos, o cônjuge concorre junto com os ascendentes na herança. Então, se uma pessoa vier a faltar, falecer e não tiver filhos, mas tiver os pais ainda vivos, os pais concorrem à herança juntamente com o cônjuge ou com o companheiro. 50% do patrimônio da pessoa precisa ser reservado aos herdeiros necessários. Os outros 50%, ela pode, em testamento, dar uma outra destinação. Bem complexo, né? Super. Por isso que a gente fala que cada família tem o seu planejamento, a sua realidade. Sim, com certeza. Patrícia, quero aproveitar, existe a questão, a ordem natural é que os avós, os pais, venham falecer antes dos filhos. Essa Sim. É a ordem natural da vida. Mas, como eu sempre digo, basta estar vivo para morrer, basta estar junto para separar. Então, existe diferença, por exemplo, se um filho falecer antes do pai, causa algum problema nessa questão de herança? Na verdade, assim, o que existe é alguns processos de sucessão do falecido. Então, por exemplo, se estamos fazendo lá o inventário de um avô e ele tinha um filho e um neto. O filho é pré-morto, que a gente chama, né? O filho pré-morto, ele não está lá para suceder, porque faleceu antes do pai, mas o neto está, então o neto ingressa como herdeiro. Isso não acontece com a viúva, por exemplo. Por quê? Porque o falecimento cessa o casamento. Então, a viúva do filho falecido não é herdeira, mas o neto é herdeiro. Então, são vários detalhes de filhos de mesmo pai, de mesma mãe, netos que falecem antes do pai. Tem uma série de detalhamentos nesse processo de sucessão. Nós tivemos um caso aqui, Patrícia, de uma família que o pai, duas filhas de casamentos diferentes.
Sim. Uma muito mais velha e uma criança bem mais nova. Nós fizemos um desenho, né, duas ex-esposas, porque ele separou das duas por acaso, e se a filha falecer, a herança da ex-esposa pode chegar à filha da outra esposa. Então, se não fizer um planejamento, pode ocorrer do dinheiro de uma ex e para ser administrado por outra ex. Então, é bem complicado. Sim. Ah, sim. Nesse caso acontece porque, por exemplo, se essas irmãs, né, se esses irmãos não possuem filhos e os pais já são falecidos, o herdeiro mais próximo é o colateral em primeiro grau, que a gente diz, que é o irmão ou a irmã. Então, pode ser de outro pai, de outra mãe, né? Então, o patrimônio pode se misturar. Lembrando que irmão não é herdeiro necessário. Então, se não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente, você pode testar, né? Fazer um testamento de todo o seu patrimônio. Nós trataremos de testamento em um episódio específico para isso. Sim. No próximo episódio, nós vamos falar de regime de casamento e união de pessoas. Muito obrigado.